Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar um conteúdo novo, é a parte de nutrição e alimentação animal. Então, hoje o objetivo dessa parte é a gente ter um conhecimento básico sobre as partes de nutrição aí, de diversas espécies, conhecer um pouco sobre os alimentos e alimentação, sobre rações, para quando você chegar no terceiro período, e aí for ter disciplinas mais específicas da área animal, vocês estão mais ou menos, já tem uma noção, né? Não chegar completamente cru nessa parte, ok? Então hoje a gente vai falar de nutrição e alimentação animal. Como vocês podem ver nessa imagem aí de capa, nós vamos falar um pouco de várias espécies, tanto de ruminantes quanto de não ruminantes, ok? Então, primeiro a gente tem que entender o que é nutrição animal. Então, esse nome é bonito e tal, mas nutrição é uma ciência, né? Assim como as outras ciências, ela tem uma área mais específica e tem outras áreas afins que são correlatas com ela, né? Então, se vocês procurarem aí na internet, nos livros, o conceito de nutrição, o que é nutrição, vocês vão ver várias definições, né, do que é nutrição. Eu peguei uma aqui que eu acho bastante interessante, que ela fala de todos os aspectos que a gente estuda na nutrição. Então, diz o seguinte: a ciência da nutrição integra os conhecimentos bioquímicos e fisiológicos relacionando o organismo animal com o suprimento alimentar de suas células. Então, nós estamos falando de nutrição animal, né? Então, nutrindo o animal. Agora, a gente vai entender um pouco melhor os termos que falam nesse trecho, né? Nessa definição. Então, fala assim: a ciência da nutrição integra conhecimentos bioquímicos e fisiológicos. Então, primeira parte. Então, quer dizer que faz parte da nutrição animal conhecer parte da bioquímica e parte da fisiologia. E o que é bioquímica? Quem não sabe o que é bioquímica, vamos ter uma noção agora. Então, bioquímica é o estudo das biomoléculas. Quando falo de nutrição animal, parte bioquímica, nós estamos falando do estudo das biomoléculas. Que biomoléculas são essas? São carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, aminoácidos. Então, e a estrutura como é que é a estrutura, como é que é a fórmula estrutural dessas moléculas, né? Então, a química estrutural dessas moléculas, por isso que é bioquímica. Então, um carboidrato, ele é feito de quê? Carbono mais hidrogênio, né? Basicamente esse, hidrocarbonetos. Hidrogênio mais carbonos, né? Ligados, e aí vai as moléculas mais simples, que são as hexoses, até as mais complexas são os amidos, né? Os polissacarídeos. A proteína é semelhante, tem carbono, tem hidrogênio, mas tem que ter um grupamento amino, ou seja, tem que ter nitrogênio no meio. Tudo isso são elementos químicos, né, que se misturam para formar uma molécula, que a gente chama de uma biomolécula. E entendemos já a parte de bioquímica. Então, que parte da bioquímica a nutrição vai estudar? Justamente esses elementos nutritivos que a gente chama de carboidratos, lipídios, proteínas, águas, minerais, vitaminas. Então, a gente estuda isso. Por quê? Porque ele fala lá no final, ó. Deixa eu ligar aqui o marcador. Esse mouse hoje está difícil. Então ele fala aqui, ó, elementos bioquímicos, né? Aqui, ó, alimentar suas células, né? Então, que os elementos bioquímicos eu já falei. Então, eles são necessários para manter cada célula do corpo animal vivo. O que são necessários? É necessário oxigênio, é necessário água, é necessário mineral, é necessário vitamina, é necessário muita energia, por isso que normalmente todos os animais comem muita energia, inclusive nós, seres humanos, somos do reino animal, então a gente consome muita energia. Energia é a forma principalmente de carboidrato, né? As massas. E o animal não é diferente, os animais de produção também não são diferentes, consomem muita energia. Precisam de proteína, aminoácidos, que tem que chegar dentro de quê? Dentro de cada célula do corpo animal para suprir, ou seja, manter essa célula alimentada e, consequentemente, manter aquele órgão alimentado, manter o corpo animal alimentado e desempenhando sua produção. E fisiológicos, né? Nós falamos bioquímico, tem que chegar até as células de nutrientes. E os elementos fisiológicos? Fisiologia é como esse mecanismo funciona, como esses elementos bioquímicos vão sair lá do alimento, né? Está dentro da ração,
e vão chegar até a célula do corpo do animal, né? Então, primeiro, ele pode ou não ser trabalhado, ser processado, né? Misturado com outros, mas primeiro o animal vai aprender a comer esse alimento. Depois que ele comeu, ele vai mastigar e ele engole. Isso aí, ó, são partes físicas, né? Mas é parte do processo fisiológico, né? A apreensão, a mastigação é parte do processo fisiológico. Isso aí já dispara mecanismo no corpo do animal para ele produzir saliva, para ele preparar o estômago para aquele alimento que ele está mastigando, né? Já tem todo um aparato no corpo do animal que vai funcionando para preparar o processo que a gente chama de digestão, que é quebrar essas moléculas bioquímicas aqui, ó, e fazer absorver essas moléculas para entrar dentro do corpo do animal. Então, isso aí tudo é fisiologia, né? Como isso acontece é a parte dos mecanismos fisiológicos. Aqui, ó, relacionando com o organismo animal. Por quê? Porque tem a fisiologia vegetal. Nós vamos estudar a bioquímica e a fisiologia animal, né? Um pouco dela, na verdade. Vamos estudar isso a fundo, que aí é outra disciplina. Com o organismo animal, então, como que o organismo animal funciona? Eu falei ainda agora há pouco, né? O animal consome um alimento, começa a mastigar, já começa a produzir saliva, o estômago já começa a preparar ali para receber esse alimento. Então, já cria respostas ali no cérebro do animal e que vai coordenar as respostas do corpo do animal, né? Tudo isso faz parte do organismo animal, né? O conjunto de sistemas que mantém o corpo do animal funcionando. Para no final a gente o quê? Alimentar cada célula do corpo animal, alimentar a célula do músculo, a célula da pele, a célula da glândula mamária, a célula do pelo, a célula do coração, do pulmão, do fígado, e para aí, consequentemente, alimentar o órgão e fazer os sistemas do corpo animal funcionar e manter o animal vivo e produzindo, né? Seja carne, leite, ovos, couro, lã, seja o que for. Então, para ele produzir o que quer que seja, ele tem que se alimentar, né? E essa alimentação, ela tem que ser não só deixar um alimento para o animal comer qualquer, mas uma alimentação que tenha os elementos bioquímicos corretos, que vão passar por esse processo fisiológico de forma correta e alimentar as células do animal. Ok? Então, a gente viu muita coisa só nesse conceito aí de nutrição animal, né? Aqui embaixo, a gente tem o objetivo da nutrição animal. Assim como eu falei na parte de cima, vou falar na parte de baixo. Se vocês pesquisarem por aí, vai ter vários conceitos, né? Então, eu trouxe um que eu achei bastante interessante para a gente ver na disciplina. Então, fala aqui o quê? Qual o objetivo da nutrição animal? O objetivo final da nutrição animal é transformar os recursos alimentares de menor valor nutricional em alimentos para o consumo humano de melhor valor biológico. Vamos lá, vamos entender isso. O objetivo por que eu estou alimentando o animal? Eu quero que esse animal produza um produto para nós, né? Qual o produto? Pode ser carne, se eu estou engordando esse animal para abate, o produto vai ser carne, né? Pode ser leite, se for uma vaca leiteira, eu estou alimentando aquela vaca para produzir leite, uma cabra para produzir leite, pode ser leite. Pode ser carne também, se eu estou alimentando um frango para abater ele, né? Então pode ser carne. Pode ser ovos, eu alimento uma galinha para produção de ovos, então esse produto vai ser ovos. Pode ser carne de peixe também, pode ser trabalho, se eu estou alimentando um cavalo, por exemplo, para puxar a minha carroça, eu quero que ele esteja forte e saudável, né? Com muita força para puxar a carroça com peso comigo em cima lá e muita gente. Pronto. Então, esses produtos são os produtos de melhor valor biológico para nós. Então, como eu consigo esses produtos a partir do animal? Eu vou ter que alimentar esse animal e esse animal vai gerar esse produto. Só que o que está falando aqui? Eu vou usar recursos alimentares. O que é isso? É a alimentação, é a ração. Aqui está dizendo o quê? O recurso alimentar, essa ração, para nós, o consumo humano, ela tem, ela é, ela tem menos valor biológico do que o produto que o animal vai entregar para nós, que é o quê? Ovo, leite, carne, né, frango, peixe, tudo isso. Então, esse produto animal ele tem mais valor biológico do que o alimento que eu estou dando para esse animal comer. Por quê? A gente tem que entender que tem que dar lucro, né? Então, se eu vou, por exemplo, comprar, eu vou dar uma ração muito cara para uma vaca leiteira, esse leite dela vai sair a preço de ouro. E aí, o leite é um alimento muito de alto valor biológico, como eu falei, mas será que vai compensar eu dar uma alimentação tão cara para esse animal, para depois eu consumir esse leite? Então, a gente tem que pensar que tem que usar recursos alimentares
sejam de baixo valor. Vamos trazer para a parte de ruminantes. Seria o recurso alimentar de baixo valor? O pasto. O pasto é extremamente importante na produção de bovinos, não é isso? Mas para nós, pensando em consumo, né, consumo humano, o pasto não é um alimento bom, não. A gente sai por aí coletando capim para comer, a gente come alguns vegetais, né? Mas dentro do nosso prato eles ocupam um espaço menor, que são a parte da salada, ali tem um alface, né? Tem um repolho, uma couve, um brócolis, mas é pouco, né? Inclusive, se a gente for no supermercado, ver o preço desses produtos comparado com o preço da carne, com o preço do leite, com o preço do ovo, né, do frango, do suíno, vai ver que esse preço desses alimentos de origem animal são mais caros. Então, esses alimentos que para nós não são muito nutritivos, eles podem ser transformados pelos animais em alimentos de alta qualidade para a gente, né? São transformados naquela picanha para churrasco, transformados no ovinho lá para você fritar, transformado no leite para tomar ali com whey, quem gosta, né? Com chocolatado, transformado naquele lombinho suíno para a gente assar. Então é isso, ó. Então, que transformação é essa? Pegar isso aqui, ó. Isso aqui são exemplos de alimentos utilizados na alimentação animal, né? Que alimentos são esses aqui, ó? Caroço de algodão, esse aqui é mandioca, a gente usa muito raspa de mandioca, que é um subproduto, né? Utiliza a mandioca também. Aqui é a silagem, um capim triturado aqui. Aqui é um exemplo daqui da polpa cítrica, né? Que tá laranja, que é a polpa cítrica já produzida e ela aqui sendo processada. E aqui uma ração peletizada. Então, o objetivo da nutrição é o quê? Pegar todos esses ingredientes e transformar ele nisso aqui, ó, em produtos, né, de origem animal, seja leite, derivados, carne, ovos, peixe, suínos. E quem vai fazer essa transformação? Quem está bem aqui no meio fazendo essa transformação? O animal, né? O animal vai estar aqui consumindo essa ração. Aí a gente tem que entender, ó, ele falava lá naquele conceito de processo biológico. Tem que entender, por exemplo, se eu der só silagem para uma galinha, ela não vai engordar e ficar desse jeito, porque galinha até come capim, não é? Mas não é um ruminante, então ela não vai conseguir extrair muito nutrientes para se alimentar e crescer rápido, ganhar peso rápido. Mas se eu der silagem para um bovino, para um carneiro, para uma cabra, aí ele já vai conseguir extrair muito nutriente dele, né? Se eu, der se eu pegar essa mandioca aqui toda, triturar e colocar ela para um suíno ou para uma galinha, talvez pode até intoxicar ela, porque a mandioca tem um ácidozinho. Isso aí é parte de conhecer os alimentos, conhecer o animal e saber que tipo de alimento eu posso usar, até quando, que quantidade eu posso usar. Por exemplo, um capim triturado, uma cana triturada, uma silagem, eu posso dar à vontade para qualquer animal ruminante, cabra, ovelha, bovino, búfalo, porque eles são ruminantes, eles conseguem consumir alimentos volumosos em alta quantidade. Alguns outros herbívoros também, como por exemplo, coelho, cavalo. O cavalo consome muito, mas o cavalo ele tem um estômago menor, então nem todo alimento ele vai digerir muito bem. O cavalo é um bicho que tem muito problema de cólica estomacal e intestinal. Caroço de algodão é um subproduto, né, da indústria da pluma do algodão, então eu não posso dar isso aqui, por exemplo, para a galinha ou para suínos. Eu até poderia dar para eles, mas tem que processar. O que seria isso? Seria trabalhar esse caroço, triturar, transformar ele num farelo, transformar talvez ele num pellet, né? Isso aqui é uma ração que a gente chama pelletizada. O que é um pellet? Cada pedacinho desse aqui, ó, é um pellet. Eu posso dar a forma que quiser. Por exemplo, animais de companhia, que são animais pet, né? Que são cão e gato. Pô, faz a ração e coloca a forma, por exemplo, com um cachorro, bota uma forminha de osso, né? O gato bota uma forminha de várias cores de estrela, de redondinhos, várias formas. Mas o que ele pega para fazer esse pellet aqui? O que ele pega? Pode pegar qualquer alimento, triturar, transformar numa farinha bem fina, e aí ele vai passar por uma máquina que vai praticamente cozinhar, moldar, fazer uma massa disso, e aí molda depois do jeito que quiser, ok? Esse aqui é o jeito mais simples, basicão, né, que você não usa para animais de grande porte de produção. Então, o objetivo da nutrição animal é o quê? Transformar os recursos alimentares de menor valor nutricional em produtos de melhor valor biológico para o consumo humano. Quem faz essa transformação, a máquina que faz essa transformação é o animal, não é isso?
E aí tem todo o cuidado com o animal, com o bem-estar, com instalações, com a saúde e com esse cuidado da alimentação, que é o que a gente está vendo hoje. E aí, eu já dei até uma dica da resposta aí, né? Como alimentar corretamente um animal? Então parece simples, ó. Eu lembro que eu falei agora pouco para vocês sobre pellet, perdão, voltando. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês sobre ração pelletizada? Tá vendo aqui, ó? Aqui tá formato assim de bolinhas, aqui já tem um formato ó, que lembra mais um osso. Deixa eu mudar a cor disso aqui. Isso aqui, gente, ó, mais um osso, né? Eu vou colocar branco. Tem azul. Aqui já são formatos de bolas ou várias formas diferentes. Todo pedacinho desse aqui, um termo técnico dele é pellet, né? Então, uma ração aqui pelletizada. Esse aqui que eu marquei de vermelho lembra um osso. Esse aqui já é quase uma estrela com um trevo, né? De 3 pontos. O formato de bolas arredondadas aqui é o que predomina. Então, esses aqui são animais de companhia, né? Animais que a gente chama que são pets, né? Cães e gatos. E aí essa indústria trabalha muito assim, em formatos e texturas diferentes para esses animais, né? Principalmente gato, que é um bicho muito exigente quanto à alimentação, né? É abusado. É ração que eles querem aceitar, não. Então, para alimentar corretamente o animal, a gente tem que pensar nesses 3 fatores. Se você pegar qualquer livro de nutrição animal, ele vai te falar desses 3 fatores. Em alguns casos, esse último fator aqui, ó, manejo alimentar, ele vai estar escrito como ambiente. O que é o ambiente? Tudo que cerca aquela criação, aquele manejo da alimentação do animal. Por exemplo, se ele está comendo em um coxo coletivo, por exemplo, aqui é um coxo, né, para 3 animais. Qual o tamanho desse coxo? Se é um coxo individual, que seria aqui um comedourozinho desse aqui, ó, para cada animal, né, poderia ser até menor, mais um para cada animal, aí seria um coxo individual, um comedor individual. Qual instalação que ele está colocado, se é de grupo, se é individual, se é solto num pasto, num piquete, ou é confinado num barracão o dia todo, se tem ventilação, se não tem, tudo, que horas você fornece essa alimentação, quantas vezes você coloca a ração aqui no comedouro por dia, tudo isso é manejo alimentar, né? Como é que essa ração é fornecida, se é pelletizada, se é farelada, se é pastosa, misturada com água, se não, se é completo ou se tem um coxinho ali para fornecer um mineral separado. Tudo isso é manejo alimentar. Mas eu já fui para o último. Vocês podem ver aqui no desenho que todos eles interagem com os outros, né? Então é tudo. Eles têm a parte individual, a ação individual de cada um, mas tem a interação entre esses 3 fatores, não tem jeito. Então a gente tem que conhecer o que para alimentar corretamente o animal. Parece óbvio, mas tem que conhecer o animal. Por quê? O animal é um reino muito grande, tem várias espécies, né? Ó, tem bovinos, caprinos, estou falando aqui só de animais de produção, né? Além dos animais de companhia que está representado aqui, tem bovinos, caprinos, suínos, aves, peixes, bubalinos. Eu falei aqui de alguns dos principais, né? Mas elas têm outros, tem equinos, né? Tem codornas, tem coelhos, tem rãs, tem animais silvestres, tem vários tipos de animais. E dentro de cada espécie tem as raças diferentes. Por exemplo, vamos falar de um bovino, né? Então, a espécie é bovina, mas eu posso ter, por exemplo, uma vaca leiteira, holandesa, e posso ter um touro Nelore, que é para corte, né? Eles são da mesma raça, mas vão precisar de alimentação completamente diferente, né? O touro, quando não está na fase de monta, ele é pouco exigido, então você não pode dar uma ração muito concentrada para ele que você está jogando dinheiro fora. Já uma vaca leiteira, na fase de produção de leite, ela é muito exigida. Todo dia está saindo leite ali dos tetos dela, né? Da glândula mamária dela. Então ela precisa repor todo dia que ele está saindo. Então a alimentação tem que ser bem equilibrada para ela, né? Um frango de corte, ele cresce em 42 dias, então a ração tem que ser bem boa, né? Não pode estar com a ração errada. Uma ave de postura, ela vai ficar até quase 80 semanas dentro da granja. Então é muito tempo, né? Não é um ciclo tão curto relacionado ao outro. Então as rações já vão mudar, nesse tempo todo. Então a gente vê aí, ó,
que além dos tipos de produção, né, que eu dei exemplo, corte, leite, corte e ovos, também tem as fases, né? Um animal jovem, ele tem uma ração, ele precisa de uma ração diferente de um animal mais velho. Uma vaca seca, que não está produzindo leite, precisa de uma ração diferente de uma vaca que está produzindo leite. Não é isso? Uma vaca em gestação também é outro tipo de ração. Então, a categoria do animal, em cada espécie, vai ter várias raças, cada raça tem uma exigência diferente. Dentro das raças tem as categorias. Em cada categoria também, o certo é se dar uma ração adequada para aquela categoria. Então, tem uma variação muito grande, só dentro da área aqui dos animais, né? E aí tem os alimentos, eu dei alguns exemplos ali ainda agora há pouco, né? Não tem alimentos mais adequados para bovinos, para ruminantes de modo geral. Tem alimentos mais adequados para não ruminantes. Por exemplo, peixe, né? O peixe fica dentro da água, né? Todo mundo sabe, professor, não tem novidade nenhuma nisso. Sim, mas aí a ração dele tem que ser dentro da água. E se eu pegar essa ração aqui, desses animais aqui, ó, tá aqui essa foto, jogar lá dentro da água para os peixes, será que eles vão comer? Será que essa ração não vai esfarelar e se dissolver na água muito rápido, né? E se eu pegar aquela outra, essa aqui, ó, jogar lá dentro da água do peixe, como é que vai acontecer? Ela vai afundar, ela vai boiar, ela vai ficar ali no meio da água, ali submersa? Então tem todas umas características inerentes de cada espécie, né? Os peixes mesmo, tem peixe que comem ali mais na flor d'água, tem peixe que come mais lá no fundo, tem outros que é mais lá no meio. Então, depende do tipo que você vai criar, você tem que ter uma ração específica para ele. Tem alimentos que podem ter fator que intoxicam o animal, né? Por exemplo, a ureia, que nós vamos falar dela lá, vamos falar de proteína, é um alimento proteico sintetizado. O que quer dizer isso? Não é um alimento natural que nasce lá de alguma planta ou de algum lugar, não. Ele é um composto químico, mas dá para usar ele como adubo, né? Que é a ureia agrícola, e tem a ureia pecuária, que é para usar como na ração animal para ruminantes, né? Só para ruminantes. Mas em grande quantidade, ele intoxica e mata o animal muito rápido, em pequenas quantidades, porque ele é muito concentrado de nitrogênio. Assim como a ureia, tem outros alimentos também que têm composto tóxico, né? Por exemplo, tem que o povo chama muito por aqui na região de erva, né? Ah, o animal está ervado, é que ele consumiu alguma planta tóxica, né? O que seria isso, né? Alguma planta lá que libera algum composto que envenena aquele animal, né? Pode simplesmente só comprometer o estômago dele, deixar ele com mal-estar, fazer ele passar mal, ou pode levar à morte do animal, né? Dependendo da toxicidade do alimento. E tem interação entre todos esses fatores aí, né? Entre o animal, eu já dei o exemplo da interação animal com alimentos, né? Tem alimentos melhor para cada espécie. E tem aqueles alimentos também que servem para quase toda espécie. Por exemplo, milho e soja. Milho e soja é usado para quase todo tipo de ração para todas as espécies, né? É usado para aves, é usado para suínos, é usado para bovinos, é usado para peixe, é usado aqui para pets também, mas são muito processados, né? E tem o manejo alimentar que eu falei para vocês, né? Saber que aquele animal, por exemplo, ele come mais nos horários assim, assado, que é melhor criar ele de forma coletiva, mais individual, que a ração dele tem, por exemplo, em aves é um tiro muito curto, que eu falei para vocês, 42 dias. Então, não pode faltar ração no coxo. Então, tem que ter ração todo tempo. Então, você vai usar um alimentador automático para garantir que não falte. Bovinos, fica lá no pasto, né? A ração já, o pasto já faz parte da ração. E aí você vai acrescentar o que é uma suplementação. Então, tem um coxo, tem um sal mineral, ele tem que ir lá consumir mineral, tem o bebedouro, né? Que tem que ter água para os animais também. Tudo isso é saber que o tipo de alimento você está usando e qual animal e saber como fornecer, trabalhar esse alimento para esses animais. Isso aí é o manejo alimentar, né? Que horas eu forneço a alimentação, né? Se é o dia todo, se é em horários definidos. Tudo isso é manejo alimentar, ok? Então aí eu deixo uma pergunta para vocês. Olha, nessas principais espécies aqui, ó, de produção animal, né? Suíno, bovinos, aves, equinos e ovinos. Qual espécie consome mais ração desses aí? Deixar 1 minuto, vocês dão um pause aí, fica 1 minuto pensando, aí depois você dá um play no vídeo de novo. Então, pensando nisso, vamos lá. Já deu pause, deu 1 minuto, deu play, beleza. Qual espécie consome mais ração? É difícil dizer, né? Por que é difícil dizer, gente? Porque tem todos esses fatores aqui que interferem na necessidade nutricional do animal, o que vai dizer quanto que ele tem
consome de ração ou não. Já falei para vocês ali da raça, né, da espécie, das raças. Falei das categorias, né? Mas a categoria está relacionada com idade também, né? Animais mais jovens normalmente precisam de uma ração com mais concentração de nutrientes que animais mais velhos. A maioria das espécies, os machos consomem mais ração que as fêmeas. O sistema de produção também interfere nesse consumo de ração. Lembra que eu falei lá no começo dessa disciplina, o sistema de produção extensivo, né? É extensivo, semi-intensivo e intensivo. Então, de acordo com o sistema de produção, o seu consumo de ração também vai ser diferente. Também mudar com a fase de produção. Vamos tomar aqui um suíno e um bovino como exemplo, né? Então, o bovino dá em bezerro, tem a fase dele de bezerro, né? Depois a fase de novilho, bezerro desmamado, novilho, garrote e boi ou vaca. Cada fase dessa, ele vai ter um consumo de ração diferente. Eu vou falar para vocês agora há pouco. Um suíno, na fase de leitão, está consumindo ali praticamente só o leite da porca. Depois a fase de creche, a fase de crescimento e terminação. Cada uma dessa fase ele vai aumentando de tamanho, vai consumindo cada vez mais ração, mas o tipo de ração e a quantidade de nutrientes vai mudando dentro dessa ração. Nutrientes balanceados com relação uns aos outros, então a composição da ração também influencia no consumo. Por exemplo, se uma ração tiver muito mineral, ela pode ficar mais salgada, quando tiver muito sal. E o sal, a gente sabe que é inibidor de consumo, então o animal vai consumir menos, porque aquela ração está com muito sódio. A dose dos nutrientes também. Se uma ração, por exemplo, tiver muita energia e pouca proteína, ele com um pouco daquela energia, daquela ração, que é uma ração concentrada, com muita energia, logo vai chegar muita energia no sangue do animal, vai gerar uma resposta, um feedback, ó, isso é fisiologia, que vai dar uma sensação de saciedade para o animal, ou seja, estou satisfeito, não preciso consumir mais. Talvez ele até precisasse consumir mais, porque está faltando outros nutrientes, mas a energia já gerou essa resposta para ele, faz ele parar de consumir. O estômago dele até caberia mais ração, mais consumir mais, mas já gerou uma resposta que gerou no cérebro uma sensação de saciedade, fez ele parar de consumir. Então, a ração tem que ser balanceada, equilibrada para não permitir isso, né? Fazer o animal consuma na quantidade certa de ração, ou seja, quilo de ração certo e a quantidade de nutrientes certo dentro daquela ração. Não consumir muito de um e faltar de outro, né? Porque aí vai impedir o desempenho animal, né? Lei do mínimo. Então, voltando aqui para qual espécie consome mais ração, é muito relativo. A gente viu já vários fatores aqui que influenciam, né? Mas tem uma forma da gente comparar o consumo de diferentes espécies. Que forma seria essa, professor? Porcentagem em relação, uma porcentagem em relação ao peso vivo do animal. Por exemplo, um suíno come quanto? Um suíno come 5 quilos de ração por dia. Mas 5 quilos. Qual é o peso que ele está pesando? Ele está pesando 50 quilos? Se for 5 quilos de 50 quilos, é 10%. É um consumo bem alto. Uma vaca leiteira, ela come em média 3,5% de peso vivo dela. É pouco em porcentagem, né? O outro deu 10, dela que só deu 3,5. É pouco em porcentagem, mas em volume, qual o peso de uma vaca? 500 quilos. Quanto vai dar 1%? Né? 500, 1 vai dar 5. Então, 3,5 já deu 15, 17,5 quilos. Então, a quantidade já foi bem alta, né? Então, a gente não dá para comparar a quantidade de consumo de ração de espécies diferentes. O que a gente pode comparar é esse consumo relativo em porcentagem do próprio peso vivo, né? O ovinho de corte, por exemplo, consome menos que uma vaca leiteira, consome 2,5 mais ou menos por cento do peso vivo, né? Vaca leiteira de 3 a 3,5. Quer dizer que é da própria espécie, mas são tipos de produção diferentes, né? Já gera consumo diferente, né? Por exemplo, a gente pode comparar o consumo de uma vaca com o de uma galinha, né? A galinha pesa 2,5 kg, 3 quilos, né? O peso dela todo. Então, ela não vai comer por dia 3 quilos de ração, que é o peso dela, né? Então, uma vaca consome mais do que o peso da própria galinha como ração. Então, não tem como comparar assim o valor direto, né?
Então, a gente já entendeu aqui que esses fatores são importantes, tem que estudar a interação entre eles, né? Entendeu que vários fatores que interferem no consumo de alimento aqui do animal, né, além da espécie. E a gente tem que entender alguns conceitos aí da área de nutrição animal, né? Então, lá no começo eu falei que é de nutrição e alimentação animal. Por quê? A priori, a gente pode dizer, são a mesma coisa, estou nutrindo o animal, estou alimentando ele, estou nutrindo ele. Então, de modo geral, a grosso modo, a gente pode dizer que é a mesma coisa. Mas, tecnicamente, eles têm alguma diferença. Então, a gente vai ver, esse vídeo já está com uns meia hora, então vou falar esses dois conceitos aqui, para recomeçar de novo, ok? Então, nutrição é a associação dos processos físicos, químicos e biológicos pelos quais o animal assimila o alimento, forma e recupera os tecidos. Então, lembra que eu falei lá que tem que nutrir as células do corpo animal? Então, a nutrição é isso, é levar esses elementos bioquímicos até a célula do corpo animal para fazer ele o quê? Formar e recuperar os tecidos, né? Então, lá, processos físicos, como mastigação, enchimento do estômago, químicos, como a quebra das moléculas, e biológicos, né? Que é o comportamento animal, pelos quais o animal assimila, ou seja, consome o alimento, forma e recupera os tecidos. Em outras palavras, é a utilização adequada dos princípios nutritivos para a satisfação das necessidades dos animais. Ou seja, saber que o animal ele tem uma demanda X de proteína, de aminoácidos, de carboidrato, balancear essa ração para ter isso corretamente. E a alimentação, o que, que é? Atua no sentido de alimentar os animais econômica e nutritivamente, ou seja, eu vou fornecer um alimento para o animal e eu tenho que saber que esse alimento, né, ele nutricionalmente está adequado e que eu não posso esquecer também que são animais de produção, então que ele economicamente é viável, né? Pode também referir-se à gestão ou administração de alimento. Então, quando eu falo de alimentação, é mais relacionado a isso, a administrar o alimento, saber quais alimentos são e como é que eu vou administrar esse alimento. Quando eu estou pensando lá na parte bioquímica que acontece lá dentro do animal, aí já estou pensando em nutrição animal, ok? Então, aqui tem alguns conceitos de alimento e nutriente para a gente acabar essa primeira parte. Então, alimento é uma substância que, consumida por um indivíduo, é capaz de contribuir para assegurar o ciclo regular de sua vida e a sobrevivência da espécie a qual pertence. Ou seja, é a substância que o animal come. Vou ter aqui exemplo o capim. Para nós não é um alimento, né? Mas para o boi é. Por quê? É um alimento que ele come para se manter vivo, consumido, capaz de contribuir para assegurar o ciclo regular de sua vida, ou seja, manter ele vivo e a sobrevivência da qual espécie a qual pertence, ou seja, mantém ele vivo e ajuda ele a crescer e se reproduzir, e vai mantendo a espécie dele. Então, isso é um alimento. Se ele come só terra, será que vai ajudar ele sobreviver, vai conseguir reproduzir consumindo só terra? Não, né? Então já não seria um alimento. O que é nutriente? É o componente do alimento, ou seja, tá vendo? É o que está dentro do alimento, representando uma entidade química. Que entidade química são essas? Olha aqui do lado. Que entra no metabolismo celular e concorre para a manutenção da sua vida. Por quê? Porque não vai entrar um pedaço de capim lá dentro da célula do animal, não vai entrar um pedaço de milho, um pedaço de soja. Então, quem entra dentro da célula do animal e que o animal absorve é um composto químico. Então, ele come esse alimento, dentro desse alimento tem algum composto químico, algum elemento químico que vai fazer parte do metabolismo celular. O que é o metabolismo celular? O trabalho da célula. A célula precisa trabalhar, ela gasta energia, ela precisa sobreviver, precisa se nutrir. E contribui, né, para a manutenção da vida do animal. Já que está nutrindo a célula, está nutrindo o animal. Os principais nutrientes são esses, ó: carboidratos, proteínas, gorduras, que são os lipídios, vitaminas, minerais e água, né? E é isso que nós vamos estudar na parte de nutrição animal. Ok, gente? Vou parar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo e volto no próximo vídeo a partir desse ponto. Até mais.